Boa noite, rejuvenescente. Estamos aqui pela quarta vez tentando entrar no Instagram, mas em nome de Jesus a gente vai conseguir agora. Aguardando aqui o Wallace para chamar ele para entrar na live aqui comigo. Vamos lá. Wallace, vou te chamar agora. Você está conseguindo receber meu convite? E aí? E aí, tá me vendo? Eu tô te vendo. Pô, que bom, né? Finalmente. Tem que ter dancinha, né? Porque é tanto sofrimento pra entrar, cara. No Instagram toda hora trola a gente, pelo amor de Deus. Agora que temos um podcast, pessoal que está ouvindo a gente aí depois, eu fiz uma dancinha agora aqui. É verdade, é bom falar, porque quem tá no podcast não vai ouvir. Quem tá no Spotify não vai ouvir, não vai ver, aliás. Então, boa noite. Estamos aqui muito felizes de estar em mais uma live do Bora Rejuvenescer para falar de um assunto muito bacana que gera um certo estranhamento. Deixa eu fixar aqui, que é o nosso braço de direito em finanças. Direito também. Então, Pois é. gente, Assunto então, que às vezes é pouco falado, né? Mas a gente aqui conversa sobre isso também. exatamente. A gente vai conversando sobre tudo. E a gente tem falado aí, para recapitular, a gente tem 8 elementos no Bora Rejuvenescer, que é alimentação, movimento e descanso, sociabilidade e relacionamento, emoções e autoconhecimento, quais os outros 4 aí? Criatividade, sexualidade, direito e finanças, moradia, espiritualidade. Exato. E o que a gente está fazendo de janeiro para cá? A gente está fazendo uma volta nos outros elementos, falando sobre o estilo de vida que é considerado ideal para a gente conquistar uma longevidade, como a gente deve agir de uma maneira bem prática e sempre fundamentada, né, em pesquisa e tudo mais, mas como a gente deve agir na prática para poder ter essa longevidade com a alegria que a gente tanto espera. Pois Boa é. noite, tia Ana. Finalmente conseguimos aqui. Pois é, a gente fica tentando várias vezes aqui, tia, mas você, assim como nós, é persistente. Entrou em todas as vezes que a gente tentou aqui fazer a início da live. Então, seja mais do que Exato. bem-vinda. Aí, exatamente. E, enfim, vamos lá. Hoje o nosso assunto é sobre o quê, Wallace? Dá um ampassant aí, por favor. Então, hoje a gente vai falar sobre um assunto que muitas vezes, dentro da área da longevidade, ele é pouco tocado, né, nesse assunto, porque geralmente o enfoque da longevidade é sobre a ideia de se alimentar bem, fazer exercício. É lógico que isso tudo é importante, a gente também fala sobre isso aqui, só que a gente, quando pensa a longo prazo, e aí quando a gente fala de longo prazo, é desde já, né, pensando lá para frente, a gente também precisa falar de duas áreas importantes que poucas vezes são mencionadas ou a gente aprende sobre isso, né, durante a vida, que é a parte do direito e das finanças, que estão conectadas. E você ficando com a gente aqui na nossa live de hoje, você vai entender por quê. Então, a gente vai falar hoje um pouquinho sobre direito e finanças. Como a Amanda disse, a gente está fazendo uma volta nos 8 elementos do Bora Rejuvenescer e trazendo a parte prática, aquilo que realmente a gente vê que funciona e aquilo que é o básico do básico do básico que você precisa saber sobre esses assuntos e por que eles estão ligados à longevidade. Exatamente. Dá um banho, olha. Dá um beijo aí na mamãe que entrou na live agora. Um beijo, tia Glorinha, seja bem-vinda aí também, tá? Seja bem-vindo. Eu falei É. errado. Enfim, e esse assunto é muito importante. Conforme a gente vai envelhecendo, a gente começa por uma questão de até de imposição, né, Wallace, da vida, a ter que lidar com finanças de uma maneira mais responsável, ou a vida chama a gente a ter que olhar para esse assunto e também para olhar questões relacionadas a direito, seja porque
são leis novas, seja porque alguns familiares falecem nesse período e a gente começa a lidar com uma série de questões da parte da justiça que a gente só é habituado nessas situações. Como falar de longevidade engloba também isso, a gente usa esse espaço aqui do Bora também para falar isso. Verdade. E assim, primeiro, em relação às finanças, não importa a formação que você tenha tido na escola ou na faculdade, ou se não teve faculdade na vida prática, não importa a formação que você tenha tido, todo mundo, qualquer profissão, vai precisar lidar com o dinheiro. E muitas vezes a gente não é ensinado como a gente pode administrar, como a gente pode se planejar em relação à parte financeira. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. E, por outro lado, da parte do direito, a gente tem que entender que quando a gente vive em sociedade, a gente vive numa espécie de pacto social, onde uns e outros temos direitos e deveres também. Muita gente hoje em dia fica questionando e fica exigindo seus direitos, mas a gente também precisa lembrar que a gente também tem deveres. A gente vai falar um pouquinho sobre essa parte do direito das finanças, que é super importante para a vida em sociedade, né? E muita gente acha que isso não tem nada a ver com longevidade, mas tem tudo a ver, porque quando você tem mais conhecimento sobre esses assuntos, você se planeja melhor e vive melhor dentro daquilo que o direito pode te proporcionar, né? Exatamente. Dá uma boa noite aí para a tia Elô e para a tia Silva. Sejam bem-vindas, beijo, tia. E a gente precisa, quanto mais informação a gente tem, acontecem duas coisas no processo de informação. A gente inicialmente fica mais desesperado, mas ao mesmo tempo, quando você tem informação, começa a ter um maior controle sobre aquele assunto, o impacto emocional no seu dia a dia que aquele assunto traz, principalmente a parte de finanças, ele é diminuído, porque a gente consegue ter um maior controle. Então, como a gente fala muito de saúde mental aqui, a gente já fez uma live falando sobre como o estresse financeiro ele tem sido um grande problema para o brasileiro. A gente sempre vai dar uma rodada nesse assunto aqui, porque, como a gente diz, né, Wallace, os assuntos do Bora são infinitos, então... São infinitos, não tem jeito. Tudo que a gente fala dentro do Bora Rejuvenescer, daqui a 2 semanas o assunto de finanças vai ter mais coisa para falar, de direito também, e a gente vai numa roda sem fim. Mas é bom, né? Porque a gente acaba não se repetindo, a gente acaba às vezes trazendo numa live um conhecimento que a pessoa está precisando, ou que para a gente também é importante, porque a gente estuda e pesquisa antes de vir aqui transmitir, né? Então é sempre bom estar conversando sobre esses assuntos, que é conversar sobre a vida, né? Em geral. É a vida, é a nossa vida, né? É o nosso processo de viver. E a nossa live ela é dividida em 3 partes, para quem está chegando pela primeira vez. Uma são os dados, em que a gente traz dados de órgãos oficiais ou de artigos científicos publicados na literatura científica. Depois a gente vem com o conteúdo da live, que é o assunto tema, né, o assunto do título, e com a parte que eu e o Wallace a gente gosta muito, que são as dicas práticas, que a gente conversa também com muitas pessoas para poder chegar aqui e falar uma parte que seja mão na massa e que seja praticável realmente. Então vamos começar aqui falando dos dados, né? Vamos, primeiras damas, por favor, sempre. Eu sou um cavaleiro. Obrigada, Fátima, seja bem-vinda. Então vamos lá, gente, começando. Tivemos todo ano, ou a cada 2 anos, eu não sei a periodicidade ao certo, mas este ano tivemos o Fórum Econômico Mundial lá em Davos, em 2024, agora em janeiro, em que se discute diversas diretrizes relacionadas à economia mundial. E teve uma parte do fórum que foi dedicada à economia da longevidade. Eu achei isso muito legal, porque foi discutido princípios para poder sensibilizar sobre o assunto da economia relacionada ao envelhecimento, para sensibilizar tanto empresários quanto decisores políticos. Então, as duas vertentes, tanto a pública como a privada. E o que foi discutido lá? Eles levantaram 6 princípios que são fundamentais.
Ele te trouxe 6 princípios para cá. O primeiro, garantir a resiliência financeira nos momentos chaves da vida. Conforme a gente vai passando pela longevidade, a gente passa pela entrada no mercado de trabalho, a gente passa por casamento ou morar sozinho, a gente passa pelas duas coisas, a gente passa por ter filhos, pela aposentadoria. E quando a gente fala de resiliência financeira, a palavra resiliência remete à física, né? Ao estado de que você tem uma certa maleabilidade, mas retorna à sua base, ao mesmo lugar. Então, é importante que mesmo que você tenha uma alta demanda financeira nesses momentos, quem já teve filho, quem já casou, quem já morou sozinho, quem já congelou óvulos porque pretende ter filho no futuro, sabe o quanto é dispendioso financeiramente e quanto que é necessário a gente ter essa reposição financeira para que a gente possa seguir o nosso curso com o tema. O segundo ponto que eles levantaram muito foi sobre o acesso à educação financeira, o acesso universal. Eles discutiram bastante sobre como a gente é iletrado financeiramente. Uhum. Então, isso não é discutido, a Alice vai falar um pouquinho disso, isso não é discutido na escola, isso não é discutido em relacionamento. Tem até alguns memes na internet, tipo, antes de casar, pergunte ao seu pretendente ser. Aí vem várias enquetezinhas, né, relacionadas a finanças. E a gente ri, mas faz muito sentido. Porque isso muitas vezes não é conversado entre amigos, entre pais e filhos. Então a pessoa chega nessa vida adulta tratando esse assunto financeiro como tabu. E aqui no Brasil, principalmente, as pessoas não têm o hábito nem de falar quanto que ganham, por uma questão, às vezes, muito de tabu mesmo, para não atrair inveja, mal olhado, para não achar que é pouco. Então, são coisas que a gente tem que ir falando realmente. Terceiro ponto. Priorizar o envelhecimento saudável como base para a economia da longevidade. Parece óbvio priorizar o envelhecimento saudável como base da economia? Parece. Mas quando a gente pensa que a nossa população de idosos daqui a 10 anos vai ultrapassar de adultos e jovens, já vai fazer 1/4 da população, isso significa que mais pessoas estarão se aposentando ou estarão em idade ativa, mas a gente sabe como o mercado de trabalho ainda precisa melhorar e deixar de ser etarista. Então, se a gente tem uma massa de idosos, e aqui entra a missão do Bora Rejuvenescer, se a gente tem uma massa de idosos que está envelhecendo doente, além da gente ter todos esses problemas relacionados à cultura e problemas sociais, a gente entra com problema de saúde, porque essa massa de idosos ela não vai estar pronta para entrar no mercado de trabalho, porque vai estar doente. Ela vai estar sobrecarregando o sistema de saúde e não vai ter saúde nem física nem mental para poder trabalhar, mas ela estará lá. Porque é o que a gente fala aqui no Bora Rejuvenescer. A gente vai chegar aos 120 anos. Mas como? A gente vai ter autonomia? A gente vai ter problema de saúde? Então a gente tem que pensar nisso tudo. O quarto é desenvolver empregos e competências ao longo da vida para uma força de trabalho multigeracional. Amanda, Wallace, o que significa isso? Ao longo da vida, e aqui a gente pode citar Yuval Harari, eu sempre confundo o sobrenome, enfim, mas tudo bem. Harari. Isso aí, tá vendo? Ainda bem que são 2. Somos. Com certeza. Que escreveu Sapiens, ele fala de como vão ser exigidas uma multiplicidade de habilidades de trabalho nossa. Então, hoje, quando a gente fala da nossa geração 40, que passou pela internet de escada, passou pelo orelhão, passou por esperar da linha na hora de ligar, dos A nossos gente pais. passou por tanta transição.
Exato. Então, quando ele te fala de tudo isso, se a gente parar no tempo, quando ele tiver 60 anos, e aqui com Bora Rejuvenescer, vocês estarão todos rejuvenescentes, lindos e maravilhosos, como é que vai ser isso? Se a pessoa não souber mexer numa internet, não souber lidar com uma inteligência artificial. Eu vi aqui que a Tati entrou, ela trabalha também com meio digital. Boa noite, Tati. Então, como é que vai ser isso se a gente parar no tempo? E a força de trabalho multigeracional, porque, galera, a gente está com a geração Z, X, Y, o abecedário inteiro aí trabalhando junto. Então, a gente precisa saber lidar com isso, tem que ter sabedoria. O quinto, projetar sistemas e ambientes para maior participação social e propósito. Os ambientes de trabalho, aqui não é só o indivíduo ter mais habilidades, aqui a gente tem que ter um sistema e um ambiente para poder receber essa galera que tem que ter mais participação social, porque está ativa, mas ela tem senso de propósito. A pessoa que está com 20 anos e 30 e entra no mercado de trabalho, ela tem uma expectativa de viver diferente, de viver que eu falo que é viver o dia a dia, viver com propósito, de quem tem 40 e 50. A pessoa nessa faixa etária, ela já está com uma maturidade para pensar no papel dela nesse mundo. Não só em sobreviver e pagar aluguel, ou casa, ou botar comida. E 6, abordar a desigualdade de idade, incluindo gênero, nacionalidade e classe social. Então, aqui quando a gente fala de um idoso que é mulher, pobre, preta e mora em país latino-americano, pode ter certeza que ela vai passar por situações de desigualdade muito diferentes de uma mulher europeia, branca e com uma renda maior. Então, a gente precisa falar sobre isso para poder não só fazer críticas, que nem sempre são construtivas, mas para poder pensar soluções para poder lidar com esse momento, que na verdade é um momento de evolução e transição do mundo para um nível melhor. Pessoas da cidade têm muito mais maturidade, mas as pessoas dessa idade têm que estar com a cabeça aberta para lidar com essas mudanças do mundo. Com certeza. Ó, eu acho uma coisa muito legal da gente falar, porque assim, até dentro da área do direito, para quem é do direito, a gente usa muito essa terminologia de princípios, né? E é bem interessante que o Fórum Econômico Mundial, que geralmente é um lugar onde se reúnem só grandes empresários, governantes, e existem muitos protestos em relação a esse fórum, né, como se fosse algo distante da população mundial, onde os ricos, né, determinam os rumos do mundo, né? Mas é muito interessante a gente perceber que virou pauta e tema desse fórum falar sobre a economia da longevidade. Hoje em dia a gente já sabe que longevidade é um caminho sem volta. A gente tem percebido cada vez mais a preocupação dos governos e da população mundial com o envelhecimento. A longevidade, ela está aumentando cada vez mais. Então, a gente está ganhando anos. Então, é preciso que a gente possa estabelecer princípios, ou seja, diretrizes para onde a gente caminhar. E aí, pegando um gancho nessas diretrizes aqui, principalmente na segunda diretriz, né, no segundo princípio, que fala do acesso universal à educação financeira, a gente começa a trazer a parte do conteúdo aqui da noite de hoje. Porque quando a gente fala sobre direito e finanças, a gente parece que está falando de dois assuntos que desceu um alienígena para conversar com a gente, porque não é algo comum do nosso dia a dia. Você não vê as pessoas dentro do ônibus ou na fila falando, pois é, as finanças estão assim, assim, assado, a parte do direito não me dá aqueles deveres. A gente não vê ninguém conversando sobre isso. E é uma coisa natural que seja assim. Por quê? Porque a gente não foi educado dessa forma. Então, o assunto, que deveria ser algo natural, porque faz parte da vida, não foi passado para a gente. Se você tem 40 anos ou mais, você vai perceber que você não recebeu educação sobre a gestão das suas emoções na escola, ao mesmo tempo também sobre a parte financeira. E como eu falei aqui mais cedo, não importa a profissão que você tenha, não importa em que você se formou, o que você faz hoje. Todo mundo vai precisar lidar com o dinheiro. E a gente carrega uma série de crenças limitantes sobre o dinheiro, a gente carrega uma série de impressões que passaram para a gente, ou que a gente vive no dia a dia sobre o dinheiro e também sobre a parte do direito,
que prejudicam o nosso conhecimento, que influenciam nas nossas decisões. Então, o direito e as finanças são muito pouco ensinados nas escolas, quase que nulo, né? E isso acaba gerando uma série de problemas, acaba gerando para a gente uma série de consequências. Quando você não aborda esses assuntos e deixa as pessoas descobrirem eles sozinhos, né, quando ficarem adultos, você gera uma série de situações onde as pessoas não falam sobre esses assuntos de uma forma construtiva. Então, às vezes tratado de uma forma insignificante ou como se fosse um assunto que não faz parte do dia a dia das pessoas, como eu falei agora há pouco, né? E as pessoas não conseguindo debater sobre esse assunto, ele não cresce em conhecimento, ele não se aprimora para a gente poder passar uns para os outros as melhores práticas. Uma outra coisa que acaba acontecendo quando a gente não fala sobre esses assuntos é que eles viram um assunto tabu. Então, existem muitas pessoas, a Amanda falou sobre relacionamentos, né, mais cedo, tem muitas pessoas que se relacionam, e aquela brincadeira de ter uma listinha, né, daquilo que a gente vai fazer o check em relação ao que a outra pessoa pensa sobre finanças. De vez em quando, tem muitos casais que vivem aquele momento de entrosamento, aquele momento de ampliar os sentimentos, e chega um momento, com mais maturidade de relacionamento, onde é preciso falar sobre a parte financeira. E às vezes a coisa pega nesse momento. Então, pelo que a gente percebe, não tem nenhum problema se tiver uma pessoa que seja gastadora e a outra seja poupadora. Eles podem se entender, mas quando a gente começa a ver um dos dois gastando além do que tem, isso começa a gerar um estresse financeiro e às vezes a gente começa a ver várias situações muito curiosas que acontecem, como por exemplo, um dos cônjuges abriu uma conta separada para não deixar o outro saber daquilo que ele está gastando, e aquilo ali acaba virando um ruído dentro do relacionamento que às vezes gera até uma separação. Então, para a gente ver a importância do assunto no dia a dia. E ainda tem mais um caso, né? Às vezes a gente acaba tocando nesses assuntos justamente no momento de susto ou de desespero. Porque quando a gente chega numa situação limite, como a Amanda falou, por exemplo, poxa, alguém da família faleceu. Caramba, alguém já tinha alguma vez levantado qual é o patrimônio dessa pessoa, o que tem de bens, ele tinha contas aonde, como é que a gente vai saber, como é que vai pagar o enterro? São coisas que surgem no momento do susto, porque a gente não conversa sobre isso, a gente acha que é um tabu falar sobre isso, a gente tem receio de passar essas informações para outras pessoas, com medo de repente, pô, será que vão desejar minha morte antes do tempo, porque vão saber que tem um seguro ali. Enfim, a gente não fala sobre esses assuntos, isso é muito prejudicial. E muitas vezes, no desespero, a gente acaba metendo o pé pelas mãos para resolver as coisas e não resolve de uma forma adequada, como seria bom para todos os lados nessa parte do direito e das finanças. Então, olha a importância do assunto. Uma coisa que a gente costuma colocar embaixo do tapete, que a gente não costuma conversar na relação do dia a dia, mas que faz toda a diferença para os nossos relacionamentos e para aquilo que a gente vive durante a vida, né? Então, como é que a gente vai falar sobre longevidade sem falar na chamada longevidade financeira? Que é ter um planejamento, que é ter uma meta, é ter um objetivo, é ter algo que a gente sabe que vai ajudar no planejamento durante a vida, né? Exatamente. E quando a gente entra nessa parte de longevidade financeira, parece que ele está falando só de ter dinheiro estando mais velho. E não é só isso. Ela se refere também à capacidade que ele tem de ter renda suficiente para envelhecer com equilíbrio, independente dos percalços que tem durante a vida. Pois é. Então, seria ter dinheiro suficiente para a gente e para quem a gente ama, para quem a gente ama, que eu falo questão de família, né? Não é para ter dinheiro para todo mundo, mas tudo bem, se você tem dinheiro suficiente, quer doar, vai feliz. A Melhor abundância ainda. É sempre bem vista. Nossa, sempre, sempre, sempre. Então, é ter dinheiro suficiente para proporcionar a você e a sua família o acesso à saúde, à educação, abundância material, boas experiências. E isso vai te trazer um conforto emocional e reduzir o impacto emocional negativo que o dinheiro pode ter sobre você. Isso é muito importante, porque
muito estresse, como eu falei no início, é causado por conta do descontrole financeiro. E assim, quando a gente fala de longevidade, a gente está falando de ter recurso financeiro para além disso. Para a aposentadoria, o plano de saúde que fica mais caro, para a sua moradia, para não reduzir a tua qualidade de vida, que isso acontece com muitos idosos. Sair de uma casa grande, às vezes morar num lugar menor, porque veio a aposentadoria e tem um valor menor e baixa Padrão, a né? qualidade, né? O padrão. É padrão, estou tentando encontrar essa palavra. Então, evitar a queda do padrão de vida e também, quando a gente envelhece, a gente tem outros cuidados com a saúde estético também, principalmente a mulher. Então, a gente precisa ter dinheiro para potencializar os 8 elementos que a gente fala aqui. Dá uma boa noite aqui para o Sérgio, para o Fernando, para a Carol. E a Cristiane, Boa. que entrou aí também. E Cristiane também, psicóloga. Seja bem-vinda. Sejam bem-vindos todos. Bom, Então, é, precisa ah, dessa consciência. é verdade. E a gente sabe que o dinheiro, apesar de ser um tabu falar sobre ele permite que a gente possa ter uma vida mais vivida, né? O direito, ele é importante, o dinheiro, ele é importante. A gente sabe da importância do dinheiro, só que a gente também precisa conversar sobre isso para tirar da nossa cabeça aquelas ideias de crenças limitantes em relação ao dinheiro. Ele potencializa uma vida bem vivida. O grande problema do dinheiro, que muitas vezes as pessoas ficam dizendo que o dinheiro é a raiz de todo o mal, aquelas coisas todas, o problema do dinheiro é o apego a ele. Bem utilizado, É, ele proporciona uma vida maravilhosa. E a gente sempre fala aqui no Bora de Envelhecer que o dinheiro, ele compra coisas e ele compra momentos. Então você pode viver uma vida bacana utilizando o dinheiro a seu favor. E por isso que a gente fala sobre finanças dentro do Bora de Envelhecer. É preciso lidar com equilíbrio sobre esse assunto, né? E aí, exatamente. pegando um gancho na parte, novamente, do direito, voltando à parte do direito, a gente precisa entender quais são os direitos que a gente vai precisar lidar quando a gente fala sobre longevidade. Para as pessoas que estão chegando na meia-idade, que é os sessentinhas, né? Meia-idade, tá? Meia-idade, hein? Já Hã? vai 50. A minha idade agora é 60. É 60. É 60. A noção de meia-idade está mudando, tá, gente? Porque se a longevidade está aumentando, já não é mais a meia-idade chegar nos 40, 50, não. A gente está cada vez vivendo mais tempo, né? Então, quem está nos Exato. 60 está chegando na meia-idade. E a gente precisa lidar com alguns aspectos do direito, principalmente do direito da pessoa idosa, que são importantes que a gente tenha consciência. Como a gente está falando aqui hoje sobre coisas práticas, coisas que a gente precisa saber, o beabá mesmo, do direito e finanças na vida da gente, né, que é falar sobre estilo de vida, aquilo que faz parte do dia a dia, é importante que a gente fale sobre o Estatuto do Idoso, dá só uma bela passadinha bem rápida nele, né? E quando a gente fala sobre o Estatuto do Idoso, a gente, na verdade, agora deveria falar sobre o Estatuto da Pessoa Idosa. Eu já vou te explicar por quê. Mas, basicamente, o que o Estatuto da Pessoa Idosa ela ajuda a gente a entender? Ele serve para quê? Bom, tantas violações que a gente vê acontecendo com pessoas idosas, era importante que a gente tivesse uma legislação para poder tratar disso. Assim como a gente tem também da criança e do adolescente, a gente também tem da pessoa idosa. Então, basicamente, serve o estatuto, é importante que você entenda isso, ou seja, para você, ou para poder olhar para outra pessoa ao seu lado que tenha esses direitos e também deveres, porque esse estatuto, basicamente, ele reconhece a pessoa idosa como sujeito de direitos e deveres. E, mais uma vez, a gente está numa sociedade onde todo mundo tem muita vontade de exigir os seus direitos. Só que nós também temos deveres a cumprir, porque o direito do outro, que está do meu lado, também é importante, não é só o meu. Uma outra coisa que esse estatuto faz é combater formas de discriminação. A gente já vai falar um pouquinho sobre isso também, em relação ao idadismo. E um outro aspecto do Estatuto da Pessoa Idosa é promover a valorização da pessoa idosa na sociedade. Evitar a discriminação, evitar que a pessoa idosa seja segregada, dar oportunidade que a sociedade também pode proporcionar para ela e receber dela. Porque a pessoa com um pouco mais de idade e experiência também tem muito a oferecer e às vezes consegue oferecer até mais do que as pessoas mais idosas, no quesito de comunicação, de experiência, de capacidade de trabalho, inclusive.
Então, esse estatuto, ele recebeu um número, toda lei recebe um número, que é a Lei 10.741, e ele é de 2003. E é bom que a gente entenda que, mesmo quando acontece na Constituição brasileira, que aparece lá os direitos sociais de todos nós, também existem direitos que são garantidos à pessoa idosa, como, por exemplo, direito à vida, direito à saúde, à alimentação, à educação também, porque não importa a idade, né? Nós somos rejuvenescentes que abordamos sempre o aspecto do lifelong learning, que é o aprendizado ao longo de toda a vida. Então, o direito também à educação é para a pessoa idosa. Cultura, esporte, lazer, trabalho, cidadania, liberdade, dignidade, todos os aspectos sociais que todos nós temos direito, que são garantidos na nossa Constituição, são mais do que nunca priorizados para a pessoa que está na faixa de 60 ou mais. Então, além disso, a gente sabe também que existem farmácias que fornecem medicamentos gratuitos para as pessoas idosas, transporte público gratuito. Então, são partes do direito que fazem parte do dia a dia de todos nós. Tem gente que muitas vezes já passou dos 60, mas às vezes não sabe. Tem direito a, por exemplo, tirar a sua carteirinha e poder viajar de graça nos ônibus, poder se deslocar para onde quiser. Olha a liberdade que você tem, que às vezes a pessoa não sabe que tem. E, ao mesmo tempo, medicamentos para doenças que são crônicas, né? Como, enfim, pressão alta, diabetes, são medicamentos fornecidos gratuitamente. Oi? Colesterol alto também. Colesterol, isso. E são medidas que dão prioridade para os idosos no atendimento também, na parte dos hospitais, no atendimento público, inclusive. Só que em 2019, adequando o vocabulário para que a gente possa tratar a pessoa como pessoa, porque o idoso é uma pessoa, então não é o estatuto do idoso, é o estatuto da pessoa que atingiu a maioridade, certo? Maioridade, gostou dessa? Olha, Pessoa que atingiu a maioridade rejuvenescente de 60 ou mais. gente, isso Entendeu? aí. Então, virou uma pessoa com maioridade, e o termo pessoa lembra a necessidade da gente humanizar a relação com as pessoas. Pessoas precisam tratar pessoas. A gente trata com pessoas, a gente se relaciona com pessoas. Então, é importante que os termos que a legislação utiliza sejam adequados. E aí, quando a gente vai olhar o estatuto, os diversos direitos e deveres, na promoção do idoso, né, da pessoa idosa que está ali dentro, a gente também vai perceber que existe a criminalização de alguns comportamentos que são feitos contra o idoso. E um deles é aquilo que a gente fala sempre aqui no Bora Rejuvenescer, que tem o nosso Alexandre Calacho como o grande, né, porta-bandeira, né, dessa causa, que é o idadismo, né, que é o preconceito contra a idade da pessoa idosa. E também acontece idadismo com outras idades, mas o idoso, ele passa muito por esse problema, aonde pelo fato de ser idoso e de estar numa condição de idade mais avançada, ele é preterido muitas vezes em vários lugares, ele recebe um tratamento diferente das outras pessoas. Então, para você que não sabe, no Estatuto da Pessoa Idosa é descrito o idadismo no artigo 96 como um delito, que é discriminar a pessoa idosa, ou seja, um preconceito relacionado à idade, ele é considerado crime. E, inclusive, tem uma pena prevista de 6 meses a 1 ano de reclusão e multa para a pessoa que infringe essa lei. Então, mesmo que... E ainda mais, tá? Se a pessoa que comete o crime é o responsável pelos cuidados do idoso, a gente ainda tem um agravamento da pena de mais 1/3. Então, a gente vê medidas que vão sendo tomadas pelo legislador para justamente olhar para um outro setor da sociedade que foi deixado de lado durante muito tempo, mas que precisa de proteção. E é bom que a gente esteja caminhando cada vez mais para o olhar mais sensível em relação às pessoas que realmente precisam de algo diferenciado. Com certeza. E quando a gente observa isso, a gente vê como o desconhecimento muitas vezes não levam as pessoas a buscarem seus direitos. Fazer essa live com você hoje foi muito bom, assim, fazer o estudo, né, para essa live,
que foi o que eu te falei mais cedo. Tinham coisas aqui que eu não sabia, justamente por não conversar. A gente vai falar um pouquinho de previdência. Quando você falar, eu vou dar o relato da minha experiência, mas até essa questão do idoso, por mais que a gente trabalhe e tal, as coisas ficam tão comuns de haver, por exemplo, discriminação, assim como acontece com mulher muitas vezes, mas existem dispositivos legais que, se forem acionados e buscados, nos protegem. Mas é preciso que ele te conheça, é preciso que ele te corra atrás e deixe de normalizar coisas que não são normais. E uma situação que eu li hoje dessa questão da pessoa idosa é porque é por uma questão também de gênero. Existem mais mulheres, eu estava vendo o legislador um relato das pessoas ligadas a essa mudança. Eles falaram que a maioria das mulheres que são idosas, dentro de homens e mulheres, a maioria é mulher. Então, uma pessoa idosa, além de remeter a lembrar que é uma pessoa, que muita gente coloca idoso como ser a parte da sociedade, agrega também as mulheres, não fica só o idoso ali na palavra, por mais que o português oficial acabe colocando o gênero masculino como o dominante na hora de falar o plural e masculino e feminino, né? E dentro dessa questão legal, existem 3 termos que começam a fazer parte da nossa vida, que parecem os ETs também, né? A gente fica, da onde vem? O que come? Que é inventário, enterro, né? Também você falou do enterro, que tem a ver com finanças, mas aqui agora no braço do direito, inventário, holding, testamento. É um palavreado que quem tem 40 e mais de idade começa a lidar. Porque ou algum avô faleceu, ou a gente começa a pensar, no nosso caso, por causa dos nossos filhos, por causa dos familiares, por causa dos pais, ou por conta dos pais também, mas isso é pensado, mas não é conversado. E é interessante que o assunto, aí já vai entrar na pauta espiritualidade, morte, é um tabu também tão forte dentro das famílias que não se conversam entre si qual é o desejo ou como você pensa depois de falecer, como é que vai ficar seus filhos para lidar com todos os imóveis, por exemplo. Tem uma prima que está passando por esse aperto. E a pessoa acaba gastando dinheiro com um advogado, com a parte judicial, por desconhecimento em vida do que poderia ser feito. Então, são assuntos que a gente precisa falar. Essa parte do inventário, holding, testamento, a gente não vai entrar em detalhes aqui, porque a gente tem uma live ótima que foi feita no formato perguntas e respostas sobre isso. A live 14. Tá no nosso feed, tá no nosso YouTube, tá no nosso Spotify agora. Então, se você quiser entender um pouco mais disso no detalhe, a gente explica o que é cada um. E com o nosso jeitinho, bora rejuvenescer de explicar. Rindo, com um jeito fácil de falar, mas que é preciso ser falado. E é preciso ser falado, gente. Até você aí que está olhando, a gente passou pelo Covid. E pela pandemia. A gente ainda passa pela Covid, mas passa pela pandemia. E muita gente tomou susto em lidar com essas coisas, mesmo jovem. Pessoas que tinham apartamento, tinham bens, falecem, deixam pessoas viúvas, com filho pequeno. Como faz? Então, é preciso que a gente converse sobre isso em casa. Quando eu falecer, eu pretendo deixar isso, isso e isso. Eu quero vender tais e tais imóveis, porque quando eu falecer, isso pode gerar um certo trabalho desnecessário. Ou não, dane-se também, vocês que se virem. Eu tive que me virar com os meus pais, vocês que se virem aí. Mas tem que deixar de ser tabu, essa é a proposta, tá? Exato. Só por ponto. E aqui a gente entra também nas finanças, que a gente precisa olhar como a gente muda o nosso pensamento ao longo da nossa vida. E quando a gente fala de reserva financeira, esse conceito de reserva financeira, que é você basicamente guardar dinheiro,
Aí aqui eu não vou falar se é guardar dinheiro na poupança, se é investir em ações, mas a gente vai trazer o conceito da reserva financeira, que é você reservar uma quantia mensal, preferencialmente, para um objetivo específico. Ele vai mudando de acordo com o seu perfil financeiro e sua idade. Tem pessoas que não conseguem se enxergar muito a longo prazo, então ela consegue juntar dinheiro para médio prazo. Ah, eu quero juntar dinheiro porque daqui a 2 anos eu vou viajar para tal lugar. Tem gente que já consegue ver um futuro mais à frente, mas o que acontece é que quem tem 20, e por que a gente trouxe isso aqui? Ontem eu estava conversando sobre isso com meus pais, minha mãe está aí na live, ela vai lembrar. Quem tem 50, 60 anos tem um objetivo, uma forma de juntar dinheiro que vai ser diferente de quem tem 40, de quem tem 30. Meu pai aí entrou, acabei de falar de você, pai. Bem-vindo aí, Jurado. Escreveu ontem sobre finanças. Então, assim, de 20 a 30 anos, a gente tem uma visão mais imediatista da vida e tem um gasto mais imediato que às vezes gera um grande peso no orçamento mensal, que é a faculdade, por exemplo. E quando se pensa numa renda, com a informação em finanças que a gente tem, pensa assim, em renda passiva para longo prazo. Ah, eu vou investir em ações, porque daqui a 20 anos eu vou ter uma renda que vai cobrir as minhas despesas. Quem já estuda finanças já vê que muita gente ensina a fazer isso, como juntar e onde investir para poder ter essa renda mensal. Aí o que acontece? Dos 30 aos 45, às vezes, esse objetivo da renda passiva de longo prazo, ele por vezes é revisto, por conta de 2 ou 3 situações. Uma é a continuidade do estudo e trabalho, outra, custos familiares. Muitas pessoas nessa faixa etária já têm filhos ou se casaram. E tem questões também relacionadas à moradia, ou pessoas que pretendem ter filhos, mas às vezes quer uma produção independente, e isso é oneroso, então precisa se organizar financeiramente, ou fazer uma pós-graduação. Então, a questão da reserva financeira aqui, ela já muda um pouco, às vezes a forma que você vai investir essa reserva também muda. Com 40, 60 anos, isso muda mais ainda, porque muitos filhos já estão se virando mais sozinhos. Existem os custos a curto prazo, a pessoa pensa em viajar mais ou está fazendo uma transição de carreira também na cidade. Com 50 e mais anos, que foi o papo que eu tive com meus pais ontem, o que se espera? Meu pai até que falou isso. Segurança financeira, que tem uma segurança. Mas você já não pensa mais em poupar para daqui a 20 anos ter uma reserva de não sei quantos mil ou 1 milhão, igual às vezes a gente vê aí alguns influenciadores falarem, né? Para poder ter uma renda passiva de X reais. Por quê? Porque tem um tempo mais curto de vida. Ainda vai se viver muito, mas quer se aproveitar o dinheiro que está guardado. Uhum. Porque senão a pessoa vai para o plano espiritual com a conta bancária do planeta Terra cheio. Porque não aproveitou. Mas tem a alfândega que ele vai passar que não vai levar a grana. Vai levar a grana. Então, todo mundo passa pela alfândega da vida, né? Vai ficar na conta bancária. Então, assim, a gente precisa pensar para a gente poder saber o que a gente faz com o nosso dinheiro. E será que a pessoa tem clareza do que ela quer com aquele dinheiro? Ah, eu estou juntando dinheiro. Está juntando dinheiro mais por uma crença limitante de se sentir seguro financeiramente ou porque tem um objetivo real para poder fazer isso? Entrou uma ligação. Ou tem um objetivo real. Então, assim, primeiro, não pode ter receio de falar sobre finanças. Foi o que o Wallace falou. Ele já trabalhou em banco. Tem gente que tem conta escondida do parceiro porque não quer gastar mais, não conversa. Há uma falta de clareza e objetivo. Então, você junta dinheiro ou não junta porque simplesmente não sabe, de fato, com o que você quer aproveitar.
E essa desinformação, infelizmente, ela traz uma perda de oportunidades de aprendizados. Sim. Porque quando você conversa sobre o assunto, você sempre troca, você sempre aprende. Então, é necessário conversar sobre isso nos seus relacionamentos, porque isso faz parte da nossa vida cotidiana. E, assim, é importante, na conversa que você vai ter, alinhar quais são os sonhos, os objetivos que você quer ter para gastar dinheiro, porque senão não faz sentido ter dinheiro. Ter dinheiro para ficar guardado para quê? Tá bom, tá guardando dinheiro, mas para quê? Se você tem 70 anos, vale a pena você guardar tanto dinheiro se você pode já começar a usufruir o que você juntou a vida inteira? Se você tem 60 anos e um cônjuge, o que você pode aproveitar melhor? Se você está fazendo uma transição de carreira, então é preciso definir, porque ao longo da vida os objetivos mudam, porque depende de outras variáveis também, não dá para ter apego. Exatamente. E a gente percebe com isso que você está falando aí que o dinheiro, na verdade, ele é um meio. A pessoa precisa. E a gente percebeu isso nos documentários dos Zonas Azuis, a gente percebe isso nos idosos que são centenários. O principal da vida é estabelecer um propósito para a vida. O propósito de vida, ele fala mais alto. O dinheiro é um meio para te levar até lá, te dando qualidade de vida no caminho. Então é preciso, não importa a idade, que você tenha objetivos na vida. Você precisa estabelecer um propósito. Não é o papo de hoje, mas a gente vê como é tão necessário esse assunto, porque de todas as regiões do planeta onde os idosos mais centenários vivem, em todas elas, quando eles foram perguntados e foram analisados a forma como eles vivem, eles possuem propósito de vida. Tendo propósito, a pessoa arruma e dá uma destinação para as finanças dela, porque ela quer chegar ou alcançar naquele objetivo, né? E ainda falando sobre a parte de finanças, é preciso que a gente converse um pouquinho sobre a parte da previdência, né? Que muita gente acha que isso é um bicho também de 7 cabeças. Então, só para a gente poder trazer uma visão assim bem básica sobre essa parte da previdência, é importante que a gente entenda que ser previdente é você pensar o que vem lá na frente, né? Então, a palavra previdência é justamente o substantivo que você vai utilizar a sua capacidade de planejamento para pensar no longo prazo. Então, você vai começar hoje pensando no planejamento de longo prazo, que pode ser, como a Amanda falou, daqui a 2 anos, pode ser já com uma idade mais avançada, porque você pode estar ainda com seus 20 e poucos anos, né, e pensando ainda num futuro que é mais distante, ou outras pessoas que já estão pensando de uma forma mais de médio a curto prazo. Então, por que é importante a gente falar sobre a previdência? Porque o objetivo desse dinheiro que você pensa em acumular ou planejar para o seu futuro, ele vai ser melhor utilizado quando você puder se aposentar, ou seja, você encerrar suas atividades laborais, né, onde você estiver trabalhando, que seja, se tiver de carteira assinada. Se você perder o trabalho por algum motivo, né, você vai também ter um colchão para não cair, né, no chão duro, né, da vida, você poder se planejar para poder ter algo que vai te sustentar durante algum tempo e no momento de realizar algum projeto de vida. Muita gente planeja, principalmente com a previdência privada, aquilo que quer fazer lá na frente e nisso estabelece um cronograma. Vou contribuir tantos anos para chegar lá na frente eu conseguir alcançar o plano de vida que eu busquei. E às vezes pode ser o plano de vida para outra pessoa, como muita gente às vezes faz uma previdência privada para um filho, para um neto, pensando que, poxa, quando meu neto estiver com 18 anos, ele vai poder usar, por exemplo, para poder comprar um carro para ele ou para ela que facilite o deslocamento, ou pagar a faculdade, ou um projeto de viagem quando tiver com 15 anos. A criançada, não sei nem se mais está querendo ir para a Disney hoje, né? Geralmente está querendo o iPhone de última geração para ficar em casa com a cara ali. Mas muita gente tinha o sonho de viajar para a Disney, e ainda tem, né? Que a Disney, ela encanta adulto e criança. Então, vamos começar falando primeiro só sobre a previdência social e a privada, porque a gente pode dividir a previdência em 2 partes, né? E talvez seja uma informação que algumas pessoas têm, mas meio truncada. Previdência social é como se fosse uma previdência estabelecida dentro do contrato público que é a sociedade. A gente vive entre sociedade, escolhe os nossos governantes, estabelece isso uma forma de financiar as pessoas que mais para frente vão precisar de uma renda. Então, a parte da previdência social
ela é gerenciada pelos governos, os governos estatais, né, do país. E ela vai estabelecer uma fonte de renda para a pessoa que contribui, né, ao longo da vida dela. Para quê? Para quando a capacidade de trabalho dela lá na frente estiver comprometida, seja por uma doença, seja por uma incapacidade, seja pela perda do emprego ou até pela própria aposentadoria, ela tem uma renda que garanta a ela mais para frente. Então a gente precisa pensar sobre isso, porque a capacidade de trabalho de cada um de nós chega um momento em que ela vai diminuindo mesmo. E a gente precisa ter um apoio financeiro para pensar sobre isso lá na frente. Não é só o dia a dia do mão para a boca, sabe? Ganhei, gastei. É preciso pensar sobre isso. É preciso pensar sobre o planejamento financeiro. E essas contribuições, elas são feitas para o sistema previdenciário, que a gente conhece como INSS, né? Que vão o quê? Custear a subsistência dessa pessoa quando ela não puder mais exercer as suas atividades, como, por exemplo, eu já falei aqui algumas. Casos de doença, caso de invalidez, caso de idade avançada, que é a aposentadoria, casos de desemprego, às vezes involuntário, né? A pessoa é mandada embora da entrada no seguro-desemprego. Então, existe uma série de benefícios que são garantidos com a nossa contribuição mensal para a Previdência. Então, isso é uma parte, porque no Brasil, na nossa Constituição, a gente tem lá que a pessoa que contribui para o INSS, contribui com a Previdência Social, ela tem direito a utilizar os benefícios da Previdência Social. Muitas vezes a pessoa que não está vinculada a uma carteira assinada, ela pode, já a partir dos 16 anos, começar a fazer a contribuição dela como contribuinte individual. Para quê? Para ter acesso a esses benefícios também. Então, para quem trabalha de carteira assinada, a gente sabe, a contribuição é obrigatória. Todo mês vai lá e tira um pedacinho do teu salário. Mas vai para uma finalidade útil, inclusive para o teu benefício quando você estiver lá na frente. Então, essa é a parte administrada pelo governo. Mas existe outra parte que cabe a você, que está aí do outro lado, querer administrar o seu próprio dinheiro, que é o caso da previdência privada, que é uma forma que foi estabelecida, um tipo de investimento, né, que foi estabelecido para complementar a sua renda, né, quando você estiver no futuro ou no futuro próximo, você complementar a sua renda ou alcançar algum objetivo financeiro que você tem. Então, principalmente, bancos, seguradoras, até mesmo companhias, né, de seguridade oferecem a chamada previdência privada, que é uma forma de planejamento. E aí tem dedução no imposto de renda de uma forma, não tem dedução no imposto de renda de outra forma. Se você planeja sacar daqui a algum tempo, tem um tipo de tributação que é progressiva, tem a outra que é a regressiva. Então você tem que analisar, antes de pensar em fazer, e se informar sobre isso também. Porque a forma como você planeja os teus sonhos, os teus objetivos, e até a forma como você vai lá na frente juntar a renda que você vai ter recebendo a tua aposentadoria, é importante você escolher desde já. Então, a principal diferença entre elas é que uma você não gerencia, a outra você escolhe como gerenciar. Você contribui com aquilo que você acha pode contribuir e, às vezes, já fazendo um cálculo para aquilo que você quer alcançar lá na frente. Então, olha só, existe no fundo uma forma de você planejar a tua parte financeira. E você tem que ficar consciente disso, tem que estar alerta para isso. Tem que saber o que você tem de oportunidade. Porque, como eu falei, viver só da mão para a boca é para quem é ignorante sobre o assunto. E quem está aqui não fica ignorante sobre esse assunto. Precisa falar sobre ele, precisa conhecer. E a gente está aqui para isso, para poder discutir, para poder colocar, tirar dúvidas. E falar sobre esses assuntos é importante quando a gente fala sobre longevidade. Porque é preciso pensar sobre a parte financeira, é preciso ser conhecedor dos direitos e dos deveres também que a gente, como cidadão, dentro da sociedade, tem a nosso favor e que a gente deve cumprir. Então, fica atento a essa parte, sabe? Busca pesquisar, não deixa só aquela ideia geralzona, sabe? Ah, isso aí é meu marido que vê, eu não olho para nada disso. Pô, dá uma olhadinha com mais cuidado, muitas vezes você vai conseguir fazer o teu dinheiro render, o teu dinheiro se transformar em outras oportunidades, você ainda nem tem consciência sobre isso. Então se torne consciente, estude. E se tiver dúvida, manda aqui para a gente numa caixinha, a gente vai respondendo também aquilo que for possível da gente poder pesquisar e conversar. Porque falar sobre direito e finanças faz parte de um planejamento de vida.
Com certeza. E foi engraçado que, estudando para a live hoje, eu falei com o Wallace, falei, Wallace, eu estou aprendendo sobre previdência agora. E eu não tenho vergonha nenhuma de falar isso. Eu sou uma pessoa esclarecida, mas eu não sabia sobre previdência. Por quê? Porque eu nunca precisei saber o que aconteceu ao longo da minha carreira, e isso foi uma ignorância minha, não era um assunto também falado na minha casa. E isso me despertou para falar sobre isso com meu filho também. Eu trabalho desde os 18 anos. Eu sempre fui bolsista em faculdade, sempre trabalhei em projeto de pesquisa. E se eu contribuísse um pouquinho para o INSS, no piso ali, eu já teria um dinheiro guardado, mas eu não fazia isso. E já teve momentos que eu fiquei desempregada, eu poderia ter esse recurso. Então, a gente precisa realmente ter esse entendimento, porque isso nunca foi falado. Assim, eu nunca soube Não que eu se poderia já ter. ensina isso nas escolas, infelizmente. É Não uma é coisa falado. necessária para a vida, a gente não aprende. Então, assim, eu tenho um monte de certificado dos lugares que trabalhei e tal, mas como não era de carteira assinada, era de bolsa da faculdade, bolsa de mestrado, bolsa de doutorado. Se eu tivesse eu pegado uma parte do meu dinheiro e contribuído, quando eu me vi sem emprego, que eu já fiquei sem emprego um período, eu poderia ter tido um recurso naquele período. Sim. Mas é aquilo, a gente precisa realmente buscar conhecimento, então a gente já está dando aqui, ó, mastigadinho na boquinha. E vamos agora, então, para a parte final, né? Que é a parte das dicas, né? Exatamente. E aqui a gente já começa com uma que tem a ver com esse relato, né? Informação é poder e saúde mental. Porque quando a gente se informa, a gente tem um menor impacto emocional na nossa saúde mental sobre esses assuntos. A gente está falando sobre direitos, sobre finanças, sobre desemprego, sobre morte. O desconhecimento sobre direito e finanças na sua vida, ele vai impactar muito no seu dia a dia. Seja porque vai ser uma fonte de estresse numa hora que é para você se resguardar, como na hora do falecimento de algum familiar, e a gente se vê afundado em um monte de assuntos que não tinha conhecimento, seja na hora de um aperto financeiro, se você tiver uma reserva, que não vai ter um impacto emocional menor. Então, busca aqui com a gente e em outras fontes também. Fala aí a próxima dica. Bom, próxima dica é sempre você buscar se organizar financeiramente. Olha só, ninguém chega a lugar nenhum sem a ajuda dos outros e ninguém chega a lugar nenhum sem se organizar. Então, na parte das finanças é a mesma coisa. As pessoas que têm sucesso financeiro, com certeza, em algum momento, elas estabeleceram um objetivo e criaram metas e se organizaram para chegar nesse objetivo. Sem estabelecer um caminho para você chegar aonde você deseja, você não sai do lugar. Não é fazendo, sabe, de forma atabalhoada. Então, pensa bem no estilo de vida que você quer ter, na forma como você, das coisas que você gosta, o quanto são caras as suas bolsas ou os seus carros, né? Para você que tem aí um apego material com as coisas, né? O que você quer ter como qualidade de vida, onde você quer morar, para onde você quer viajar, o que você quer comprar. Tudo isso vai te dar mais ou menos uma ideia da faixa de renda que você precisa ter. Beleza, estabeleci como eu chego lá. Estabeleça metas. Então, se organizar financeiramente é traçar os objetivos que você quer ter, é escrever aquilo que você quer realizar para poder ficar palpável, você poder enxergar e o teu subconsciente te ajudar a trabalhar naquilo. Como é que eu chego no objetivo que eu estabeleci? Você vai começando a ter insight. Poxa, se eu fizesse tal coisa, e se eu vendesse tal coisa, e se eu pegasse a tranqueira que está aqui em casa e anunciasse para desapegar dela, será que não virava uma renda? Se eu prestasse um serviço, uma coisa que eu sei fazer, será que não virava uma renda? Se eu der aula, será que não virava uma renda? Você começa a ter ideias. Mas antes de tudo, você precisa se organizar e estabelecer, escrever, colocar no papel aquilo que você quer fazer. Então, para isso, você precisa ter uma boa planilha de gastos, né? Se organizar financeiramente, saber para onde teu dinheiro está indo, aonde você quer colocar o teu dinheiro e fazer com que ele renda futuramente. Você precisa estabelecer metas financeiras, que a gente fala aqui, a gente já fizemos 2 lives aqui sobre metas, sempre no final do ano, né?
para ajudar o pessoal a se planejar para o ano que está começando. E falar sobre metas é usar o método SMART. O método SMART é o quê? A gente, quando, por exemplo, quer fazer um planejamento de alguma coisa, que a gente seja específico, que a gente possa mensurar como que a gente chega lá, que a gente possa estabelecer o tempo que a gente quer para poder chegar lá. Então você vai estabelecer o seguinte: eu preciso de tantos reais para fazer tal coisa. Eu quero viajar. Daqui a 2 anos eu quero ir para a Disney, quero dar um abraço no Mickey, quero tirar foto no castelo da Cinderela, quero ver a queima de fogos, quero ver o Star Wars. Beleza, estabeleci meu objetivo, certo? Vou botar, eu preciso de quantos reais, quantos real, né, para ir para a Disney? Ou quantos dólares para ir para a Disney? Beleza. Até quando que eu quero fazer isso? Qual é o prazo? Qual é o objetivo que eu tenho? Com quantas pessoas vão comigo? Por que que eu quero fazer esse objetivo? E para isso, quanto que eu preciso gastar e quanto que eu preciso guardar por mês? Isso é ser inteligente. Isso é uma baita de uma dica, porque muita gente não faz isso. Tem gente que, com medo de encarar a fatura do cartão de crédito e ver que gastou demais, ou não quer saber para qual ralo o dinheiro dela está indo, né? Porque tem vários ralos que vão tirando, né, o nosso dinheiro, vão sugando o nosso dinheiro. Às vezes a pessoa não quer olhar para isso e ela está perdendo a oportunidade de viver uma situação maravilhosa e não tirar foto lá com o Mickey, com a Minnie, com o Pluto, com o Pato Donald ou quem você quiser tirar, né? Eu quero tirar lá com a galera do Star Wars, tá bom? Já deixo aqui, né, Isso aí. um aviso. Meu planejamento é para ir lá conhecer o Star Wars. Então, faça o seu planejamento, escreva, coloque metas, né, que sejam alcançáveis. Faz uma planilha dos teus gastos, vê onde você coloca, onde você tira o teu dinheiro. Pô, isso já é uma baita dica, né? Porque muita gente não faz. Então abre lá o Excel, ou então abre a tua agenda, abre um papel, coloca na ponta do lápis. Se entenda com as tuas finanças. Fica com medo, não. Primeiramente, você está gastando demais, você no mês seguinte já vê o que você pode fazer para poder ir enxugando. E vai fazendo aquilo que você realmente quer fazer. Se organiza financeiramente. É uma baita de uma dica. Isso, e reveja a sua mentalidade financeira, a sua Ou mentalidade relacionada a direito e finanças. O que, que é crença limitante para você? Você acha que não deve falar sobre dinheiro? Você acha que dinheiro é a raiz de todos os males? Você acha que ganhar demais também não é bom porque dá muito trabalho? Isso são crenças. Reveja e reveja a forma como você lida também. Reveja também suas amizades, se elas contribuem para esses objetivos seus. Porque muitas vezes a gente está na tribo que não está contribuindo para isso. Aí nessa hora é hora de você buscar uma tribo que faça você crescer nesses aspectos. E busca conteúdo que te ajude. Aqui no Bora a gente tem mais lives sobre direito, finanças, a gente tem postagens sobre essa questão de como guardar dinheiro, sobre estresse financeiro. Então, são assuntos que a gente sabe que se fala pouco, mas que tem alto impacto no seu dia a dia. Como a gente quer que todo mundo rejuvenesça muito bem, a gente vai falar sobre isso sim. É isso, Exato. né? É isso. Chegamos aqui no final da nossa live. Olha, gente, obrigado pelo tempo de todos vocês, tá, que estão aqui com a gente até agora. Obrigado para quem vai assistir a gente depois. A gente deixa o conteúdo aqui no canal do Instagram, assim como também no YouTube. E também, daqui a pouco, em breve, a gente coloca também no Spotify para você poder ouvir onde você quiser, na velocidade que você quiser. E a gente espera que a gente tenha contribuído de alguma forma para despertar alguma coisinha aí do outro lado da tela para você que está vendo a gente ou ouvindo a gente. Então, obrigado pelo tempo de todos vocês. Parabéns por estarem aqui, né, com a gente também no Bora Envelhecer, porque a gente sabe quanto que é difícil de passar esse tipo de assunto, né? Não é muito interessante para muita gente, né? Não é fofoca, sabe? Não é enredo de novela, mas é a vida. A vida da gente é falar sobre isso. A gente precisa falar sobre essas coisas, sabe por quê? A gente quer qualidade de vida. Então, eu não quero ficar, sabe, passando perrengue na parte financeira e que vai afetar, vai me estressar para outras partes, como, por exemplo, estar aproveitando com os familiares, aproveitando com filhos, enfim.
é importante a gente ter conhecimento, é importante a gente falar sobre esses assuntos. Então, fica aqui com a gente, se você puder, compartilhe o conteúdo para quem você acha que pode também se interessar sobre esses assuntos. Ah, a gente vai ser o rejuvenescente chato que vai falar sobre isso. Não, chato Muito, não, a gente vai botar todo mundo para falar sobre isso também. por favor, tá? Um Valeu, beijo grande gente, obrigado. para vocês. Obrigada, Ótima Tati. semana. Até semana que vem. Valeu, Beijo. Mandita. Beijos. Beijo.